processo criativo pode ser aprendido. Por outro lado, não existe um método para ser criativo. Quer descobrir como? Vem com a gente! Oi pessoal, aqui é o Ítalo. Oi pessoal, aqui é a Letícia. E nós somos o grupo Transversos, pesquisadores de arte, criatividade e inovação. Se você tem interesse em descobrir mais sobre os mistérios da criatividade, esse é o seu canal. Toda quinta-feira trazemos um novo vídeo sobre assuntos variados que tocam da dimensão artística ao pensamento científico, o aspecto político-social e empresarial. Se você quer descobrir como desenvolver suas capacidades para obter destaque no trabalho ou resolver problemas em casa, te inscreve aqui embaixo. Sim, querida mestra. Bom, vamos ao ponto do vídeo então. Calma aí, só um pouquinho. É que os nossos índices de divulgação mostram que não estamos tendo uma audiência que poderíamos. Sério? E o que podemos fazer? Bom, para nossa sorte, eu fiz um curso muito bom com um método infalível. Nossa. E como é? Nós temos que seguir um método de marketing minucioso com todas as regras para atrair, engajar e converter. Nós temos que produzir um conteúdo constante com vídeos todos os dias para aproveitar o tráfego orgânico da internet. Temos que seguir a estrutura do funil, considerando atenção, interesse, desejo, Calma, Letícia. Assim a gente vai se perder. Não, que nada. Vamos seguir um método comprovado para obter esse sucesso nas redes sociais. E como vamos fazer isso? Basta seguir minuciosamente o meu planejamento passo a passo, sem omitir nada. Mas se a gente não seguir à risca todas essas etapas, a gente vai se perder. Ah é? Então é melhor abandonar tudo e desistir dessa ideia de canal no YouTube, Ítalo. Und was ist los? Woher kommt die Scheißerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Eu acho que eu vou chorar ali na esquina. Calma, pessoal. Foi mais uma das nossas brincadeiras pedagógicas. É verdade? Brincando. Bom, pessoal, o que eu aprendi aqui é que com a Letícia a gente não brinca. O que estamos tentando mostrar aqui é uma mentalidade muito comum nas pessoas. A valorização do método. Sim, quantos anúncios você não viu de cursos que falam de algum método para emagrecer em 7 dias? Conquistar a pessoa dos seus sonhos ou ficar rico em um ano com investimentos furados? Sim, exatamente. Parece que existe um jeito fácil que apenas alguns têm e que estão generosamente te oferecendo por um preço razoável. A noção de método é antiga, mas ela se fortaleceu com o desenvolvimento da ciência experimental. Sim, o método científico nasce no século XVII. Ele se constitui como um conjunto de regras capaz de produzir conhecimento ou verificar o que já se sabe. Quer dizer que se hoje todo mundo fica correndo atrás de métodos, é por culpa da ciência? Bom, mais ou menos é. Sim. Eu vou abandonar todo esse papo de ser científico. Quem precisa disso? Nós precisamos, né? Precisamos? Sim, claro que sim, Ítalo. Que burro, dá 0 pra ele. Pensa comigo aqui, ó. Se não existisse ciência, você não teria carro para se transportar. Você não teria médico para cuidar das suas doenças. Ou não teria uma casa com conforto para morar. Eu seria mais lento, mais doente, um sem teto. E principalmente, nós não estaríamos junto com os nossos espectadores. Pessoal, com licença, eu vou chorar na esquina de novo. Aconteceu de novo. Calma, Ítalo. O importante é não virar um terraplanista. Não, terraplanista não. Isso nunca. Mas então, qual a relação? A ciência funciona. Ela é muito importante. O que acontece é que existe uma vulgarização dessa ideia de método. As pessoas usam a noção de método como se fosse uma receita com passos certinhos a serem seguidos. Na verdade, método é uma palavra que vem do grego e significa através de um caminho. Exato. Isso significa que estamos falando apenas de uma via de acesso. Um método é só uma indicação que se pode seguir. Sim, mesmo a ciência também é uma via. A diferença é que ela pode ser testada e verificada. Tanto que usamos várias informações científicas aqui no nosso canal.
E o que isso tem a ver com a criatividade? Tudo! Qual é a expressão que usamos quando falamos da pessoa que está desenvolvendo o seu trabalho criativo? Ora, falamos que ela está no seu processo criativo. Isso mesmo! Usamos a palavra processo. Eu achava que processo e método eram a mesma coisa. Qual a diferença? Quando falamos de método, estamos falando do procedimento. Mas a criatividade é algo mais. Tem a ver com algo que vai além das regras. É por isso que a criatividade tem a ver com um processo? A palavra processo significa movimento que vai adiante. Um processo é algo vivo, é algo que está em constante transformação. E na prática, qual a diferença? Basicamente é que um processo pode ter vários procedimentos, vários métodos para realizar esse movimento. Mas você não disse que não existe método para a criatividade no início do vídeo? Bom, o que eu disse foi que não existe um método para ser criativo. São muitos os caminhos. Droga, me pegou de novo. O processo criativo é algo amplo, mas que pode ser aprendido, pois é como uma vivência. Isso me lembrou os escritos de Konstantin Stanislavski, o grande teórico que escreveu sobre a arte do ator. Lembro dele. Ele tinha a preocupação de construir uma forma técnica para o trabalho do ator. No entanto, ele não queria apenas um método, ele queria fazer um sistema. E qual a diferença que ele via? O sistema cultiva a arte da experiência. Está sempre se transformando conforme vai aprendendo e criando coisas novas. Ah, entendi. Ele é o que se chama de work in process. É algo que não está pronto, mas sempre em processo. É isso mesmo. Como o Ítalo, sempre inacabado. O que ela quis dizer com isso? Deixa de ser curioso. Um método pode ser ensinado, mas um processo ou sistema precisa de uma vivência pessoal que se adapta à sua realidade. O processo criativo me leva a entender que há uma sucessão de ações e pensamentos que resultam nas obras criativas. Será que um processo pode ter etapas? Ah, boa pergunta! Muitos estudiosos perceberam que a criatividade pode ser vista em etapas, sim. E quem pensou isso? O modelo clássico surgiu com Catherine Patrick, na década de 30. Ela pesquisou várias pessoas, mas principalmente o matemático Henri Poincaré. Interessante. Mas o que foi que ela descobriu sobre o processo criativo? Basicamente que todo o processo de descoberta criativa tem 4 fases. E quais são elas? A primeira é a preparação. É o momento de estudo e coleta das informações. Está relacionado com um trabalho consciente, pois é onde se coloca o problema. A segunda fase é da incubação. Ah, parece coisa de doença. Bom, em certo sentido é mesmo. Pensa que é aquele momento, depois de muito pesquisar, a pessoa não consegue resolver o problema e descansa. Quando fazemos a pausa, nosso cérebro continua trabalhando. Ele está formando associações inusitadas sobre o problema. Aqui, Poincaré falava do aspecto inconsciente que teve nas suas descobertas matemáticas. Vemos que não podemos ficar sempre controlando as coisas. É preciso se deixar levar também. Agora eu saquei! A terceira fase é a iluminação. Ah, deixa que eu te ajudo. Tá, então, para com isso. Tá, deu então. Eu tô falando quando uma ideia é interessante, ela se torna consciente depois da incubação. É como um flash de luz. Uma coisa repentina que te toma e naquele momento tudo começa a fazer sentido. É como na lenda do pensador grego Arquimedes. Quando deitou na banheira, percebeu que o corpo mergulhado em um fluido sofria uma força contrária, igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Isso fez ele perceber como resolver um problema para um rei de Siracusa, com a iluminação. Saiu da banheira gritando Eureka, que significa descobrir em grego. Você disse que são 4 etapas, mas parece que já explicou tudo nessas 3. É que a quarta é uma parte importante que poucos se dão conta. A verificação. Ah, sim. O momento do exame crítico das ideias, quando avaliamos e redefinimos as coisas descobertas. Sim, dentro dela ainda poderíamos falar mais uma coisa que alguns tomam como quinta fase. E o que é? A parte prática, quando nós implementamos a ideia e a divulgamos na coletividade. Legal. Mas vou voltar a te incomodar com uma coisa. Ai, que milagre! Se o processo tem etapas, ele é igual a um método ou procedimento.
A diferença é que o processo não precisa ser seguido à risca e cada fase pode ter formas e valores diferentes, dependendo de cada caso. Uau! Depois dessa, vamos para a nossa dica criativa. Dica criativa! Uhul! Uhul! Não se preocupe demais com as regras dos métodos impessoais. Eles podem ser úteis, mas perceba como é o seu próprio processo. Sim, pense no modelo que passamos aqui e veja como dar uma pausa e verificar. O resultado pode ser útil para você. E para mostrar que a gente segue um processo bem profundo, vamos desenvolver esse assunto nos próximos vídeos, falando mais de cada etapa com detalhes. Mas só se você se preparar e incubar um like. Deixe um comentário iluminado e verifique o sininho. Lembre-se que o processo pode parecer longo. Mas pode surgir de repente, como um flash de luz. Ítalo, você pagou a conta de luz? Eu acho que não. Droga, eu acho que eu vou chorar na esquina de novo. Tá bom. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!